code que pega essa alteração e atualiza o Charge Unit Event com essa informação, tá? Câmbio, todo mundo aí? Câmbio? Minha tela tá piscando. Então, sim. Show de bola. Só para garantir. Outras coisas que nós... Ô, Luana, posso fazer uma pergunta rápida aqui? Aproveitar a oportunidade. Considerando quando o apontamento ele é criado manualmente em Unity Record Service Event, em que momento que ele vai gerar o Chargeable Unit Event de fato? Vai precisar de uma integração com o Billing ainda? Vai, mas assim, como é que funciona? Sempre que um evento é apontado contra uma carga, independente de como ele foi gerado, se foi por código ou se foi por manualmente, né, customização, parametrização, o que o N4 gera primeiro é um event. Se esse event for billable, de acordo com a parametrização dele, existe um job que roda interno no N4, está parametrizado hoje de 5 em 5 minutos, que pega esse event, faz a cópia desses dados todos para Chargeable Unit Event ou Chargeable Marine Event. Então, assim, esse é o primeiro passo para a gente ter o evento lá dentro, né, da Chargeable Unit ou da Chargeable Marine Event. O valor dele só vai ser atribuído quando a gente fizer uma chamada do billing, seja uma chamada manual, como eu estava mostrando para vocês, ou por integração do SAP ou do portal de serviços. Então, assim, ele vai primeiro, ele vai para o event do N4, internamente o N4 transforma um event em também um Chargeable Unit Event, então eu vou ter os dois dentro do N4, e quando eu fizer uma solicitação de cálculo por interface ou manualmente, ele vai gerar uma invoice no billing que vai estar associada a esse Chargeable Unit Event. Entendeu? Luana, perfeito. Show de bola. Ótima pergunta. Quando você mostraria para a apresentação em si, eu vou parar de apresentar e vou voltar aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para o senhor Almir. Carregou aí para você? Pessoal, a apresentação carregou de novo para vocês? Agora sim. Beleza, acho que foi alguma caída no nosso Wi-Fi. O que nós temos também de bem importante, que eu acho importante dizer para vocês. Um outro ponto que altera apontamento é a questão do container part. No registro, quando a gente faz o registro dos BLs, tem uma funcionalidade que, na verdade, é através de um job, faz a divisão entre os BLs daquele container. Então, se eu tenho um container, né, o conceito de container part, um container que está associado a mais de um BL. Então, se eu tenho um container associado a 3 BLs, por exemplo, quando eu fizer o registro do primeiro desses BLs, aliás, do primeiro não, do último desses BLs, o sistema vai verificar em quais BLs aquele container está e fazer a divisão entre eles. Como? Criando no Chargeable Unit Event um novo evento para cada BL, porque um dos dados do Chargeable Unit Event é o BL. Então eu posso ter, por exemplo, movimentação de carga para o container X. Está em 3 BLs. Fiz o primeiro registro, não aconteceu nada. Fiz o segundo registro, não aconteceu nada. Fiz o terceiro registro. Quando eu fizer o terceiro registro, o sistema vai criar uma movimentação de carga para cada um dos BLs. Então, se eu olhar no Chargeable Unit Event, eu vou ter 3 eventos de movimentação de carga para aquele container. E o campo Quantity vai estar com o valor na razão de 1/3, né, que é 0,33. Para que a gente cobre do cliente proporcional à representação dele para aquele container. Tá? Então, a gente continua cobrando por fração, só que utilizando esse método. E quem faz isso é o registro. Tá? No último registro, o sistema dispara essa divisão de serviços. Beleza? Próximo slide. O que nós temos de customizações para cobrança de serviços, né? Que estão envolvidas com cobrança de serviços. Nós temos customizações de cadastro de tabelas, que foram aquelas que eu mostrei, que vocês perguntaram, né? Dados adicionais para controle de status, são puramente informativos. Nós temos
trocas de tabela pública, nós temos uma funcionalidade que, quando você cadastra um Customer Contract no Billing, eu mostrei para vocês que a gente define uma tabela pública, uma tabela base e uma tabela de adendo, que é uma complementar. No SGTP, a gente não definia a tabela pública, então o sistema pegava a tabela pública do momento. No Billing não é assim, ele pega a tabela pública do momento só para quem não tem contrato nenhum. Se você já tem um contrato firmado com a tabela de 2015, você vai ser cobrado, segundo o Billing, pela tabela pública de 2015 até que um novo contrato seja firmado para você. Então, a gente desenvolveu uma funcionalidade que faz justamente a renovação desses contratos. Ela pega, eu tenho lá 100 clientes com tabelas customizadas. Esses 100 clientes com tabelas customizadas estão todos com a tabela de 2015. Então, todos os contratos, esses 100 estão válidos. O terminal vai botar uma tabela pública de 2016 agora. Essa funcionalidade vai copiar esses 100 clientes para a tabela de 2016 também. Então, eles passam lá, os serviços que não são cobrados, não estão na tabela deles, não estão no adendo deles, não são negociados com eles, são cobrados pela tabela pública de 2016, tá? Essa é uma funcionalidade que faz tudo de uma tacada só, basicamente, tá? E a gente tem uma outra funcionalidade que nós ainda não utilizamos, mas desenvolvemos, que é o reajuste percentual de contratos específicos. Você diz que eu quero ajustar, sei lá, em 30% o valor. Tudo que tiver valor, ele sobe em 30% dos contratos que você selecionar, tá? Isso vai ser bastante útil para o comercial no futuro, quando a gente estiver trabalhando com negociações em cima de percentual. Ainda não é nossa realidade, mas já temos aí a implementação que faz isso, tá? Outras customizações agora envolvidas na cobrança. Taxa de conversão. Temos uma funcionalidade que, através de um job, faz o download do arquivo do Banco Central e cadastra as moedas dentro do sistema. Assim como o SGTP fazia, o CMS também faz. Tá? Isso a gente utiliza para fazer a conversão do CIF, no caso da importação, e para fazer a conversão de tabelas de armador quando é aplicável. Tá? Quando a gente tem que gerar fatura em real para armador. Nós temos, de cálculo do serviço, nós temos os groove codes, que são responsáveis por calcular serviço, que são aqueles customs que eu mostrei para vocês, tarifa de armazenagem de importação e de exportação. Por que vocês estão vendo embaixo de cada funcionalidade o Git, ali, Git, dois pontos, alguma coisa? É o nome do pacote das classes dentro do Git, tá? Para facilitar quando a gente estiver analisando algum problema ou fazendo alguma mudança. Então, esse é o pacote de classes dentro do Git que mostra isso que eu estou falando funcionalmente, tá? Então, o cálculo de serviços, por exemplo, todas as classes que efetuam um cálculo para serviços que aparecem lá no Tariff Rate para a gente selecionar, estão dentro do pacote Tariff Calculator do Git, tá? E a última funcionalidade é mudar um pagador de uma fatura, que o cliente pode querer que eu emita uma nota fiscal para um outro CNPJ dele, mas que não vai afetar em nada o valor final da nota, como se fosse um update do cliente apenas, tá? A gente tem uma funcionalidade para isso também, ok? Essas são bem simples. Integrações. Como o Billing se relaciona com outros sistemas? A gente tem o portal de serviços, os sistemas, né? Portal de serviços, Billing, N4 e SAP. A comunicação entre o portal de serviços e o Billing e o SAP e Billing é feita via API. A comunicação Billing N4 não passa por API, é uma comunicação nativa deles, em que um chama o outro através de web services. Tá? Como funciona essa integração? Essa é uma visão muito macro, tem muitas coisas envolvidas aí. É mesmo para a gente ter uma ideia geral de como funciona. Tá? No portal de serviços, quando a gente quer emitir uma estimativa de cálculo, o portal de serviços manda via API para o Billing a pergunta: quanto é devido para esse BL? Passando o número do BL, né? O Billing pega essa informação e pergunta para o N4: quais são os eventos desse BL? Nesse momento, o que o Billing está fazendo? Tentando gerar uma invoice. E aí ele pergunta para o N4 e o N4 responde com os Chargeable Unit Events que respondem àquela invoice. Aquele invoice type, aquele número de BL que você passou. Então o N4 responde: esses são os eventos devidos para esse BL, que é essa setinha aqui. O Billing pega essa informação via API e ele vai no SAP e passa para o SAP o seguinte: SAP, aqui estão os eventos sem impostos e descontos. Calcula aí para mim. O SAP pega essa informação, aplica impostos e descontos e retorna para o Billing. Esses são os mesmos eventos agora com impostos e descontos. Esse é o valor final para cada evento. Né? O Billing pega essa informação, condensa, gera um relatório
e retorna para o portal de serviços. Aqui está o seu relatório de estimativa de cálculo. Então, essa é uma visão geral de o que acontece aí. É óbvio que a gente tem, por exemplo, para se comunicar com o SAP, a gente tem as chamadas RPIs, que não é o foco aqui agora, mas que obedece uma sequência, cada um passa um conjunto de dados diferentes, tem uma que passa número de OS, tem uma que passa imposto, tem uma que passa RPS, e por aí vai. Mas esse é uma visão macro para um entendimento rápido da comunicação. Vocês têm alguma pergunta daqui? Entenderam? Ficou claro? Quais são as dúvidas? Fique à vontade, gente, pode ter dúvida. Ô Luano, só uma curiosidade aqui. Quando é voltado a informação do SAP para o billing, que tem os impostos e os descontos, a gente consegue visualizar as informações discriminadas, por exemplo, esse era o valor original, esse era o valor com imposto, esse é o valor com desconto, no billing, depois dessa integração? Temos sim, a gente grava isso no billing, né? A gente grava o valor original, grava o valor final, mas não está em consultas de telas. Então, quando a gente precisa saber isso, hoje, a gente precisa fazer um script para ver isso. Tá lá no campo, mas não está em consulta nenhuma de tela que a gente possa ver. Ah, tá. Não, tudo bem. Só para saber se existia mesmo. Obrigado. Nada. Existe sim. O que não, assim, o SAP, né? Como é que vem essa informação? Só para complementar, a gente passa o valor X e o SAP responde o valor Y. Esse valor Y, que é o final, que vem do SAP, o SAP pode ter aplicado impostos e pode ter aplicado desconto. A gente não sabe quanto foi de imposto e quanto foi de desconto, tá? A gente sabe que o valor original é X e o final é Y, tá? Depois do processamento do SAP. Mas o valor do desconto aplicado, do imposto que foi aplicado ali, o valor calculado, a gente não tem essa informação, porque permanece no SAP. Tá bom? Então vamos para o próximo slide, que eu estou ficando ótimo em fazer PPT animado. Vou fazer profissional de PPT. Vocês não estão precisando de um profissional de PPT animado na CIT, não? Contanto que eu não seja o Giba. O Giba não é bom de animar PPT, não? Não. Eu comento sim, porque ele me deu apelido, eu posso comentar tudo sobre ele. Gordinho forgado. Gordinho forgado mesmo. Quando a gente está falando de um faturamento, muda o sentido da comunicação, né? A estimativa a gente solicita normalmente através do portal de serviço. Também pode ser solicitado pelo SAP, tá, gente? Mas assim, para dar uma visão da coisa mais comum, né? Quando a gente fala de um faturamento, é o seguinte, o cliente falou assim, quero pagar, né? Não quero estimativa. Então, no SAP, o SAP pergunta para o billing, quanto está devido para este BL? Quanto é devido para esse BL? E aí o billing faz a mesma pergunta para o N4 que fazia antes. Quais são os eventos para este BL? O N4 responde com a mesma coisa que respondia antes. Esses são os eventos do BL. O billing aí pega isso, faz o cálculo da invoice e manda para o SAP. Esses são os eventos sem impostos e descontos, né? Então são os eventos brutos, não da forma como eu calculei. O SAP faz o processamento dele, aplicando impostos, aplicando descontos, retorna para o billing. Billing, esses são os eventos com impostos e descontos. E é o billing quem gera o objeto de relatório para retornar ao SAP. Então, lá no SAP, o que o SAP abre, na verdade, é um link de um objeto que foi gerado do lado DK, tá? Então, tipo assim, eu tenho um erro no relatório de, de estimativa ou de faturamento, de pagamento de faturamento no SAP. Investiguemos também o lado do billing, porque é ele que gera o objeto, o SAP só exibe esse objeto, tá? É assim que funciona. Esse é um pouco mais simples porque não envolve portal de serviços. Mas, mais uma vez, a comunicação entre SAP e billing passa pelo PI, a comunicação entre billing e N4 não passa pelo PI. Como título de curiosidade, a única informação entre o SAP ou o portal de serviços com N4 e billing que não passa pelo PI, pelo SAP não, a SAP não está envolvido nisso, tudo passa pelo PI. Mas do portal de serviços que não passa pelo PI são as consultas de AD com ANA. Tá? Não passa pelo PI por uma questão de volume, que são aquelas consultas de auditoria, que vocês já até ajudaram a gente em SGTP e CMS algumas vezes. Tá? É a única coisa que não passa pelo PI. Se o PI cair, a gente tem problema com a integração de todos os sistemas que não são, todas as integrações que não envolvem somente billing e N4, né? Vai cair o WMS, vai cair o portal de serviço, que a gente faz com o portal de serviço, vai cair o ACR, vai cair scanner, vai cair balança, tudo de integração cai. Tá bom? Próxima questão.
Documentos de apoio. Quais são os documentos que eu considero importante para vocês conseguirem caminhar, no geral, né? O handover funcional, que foi feito, muito bem feito, aliás, pela Emily, tá? Que está na nossa pastinha. Esses caminhos, pessoal, são nossas pastas de rede aqui, né? Que é onde está hoje em dia, só para a gente ter uma referência. As especificações funcionais, que, apesar de não estarem 100% atualizadas, ainda assim ajudam no entendimento da coisa, tá? O handover técnico, que foi construído por quem vos fala, e também está lá na pastinha, e as especificações técnicas do billing que foram para naves, que estão nessa outra pastinha aí que eu passei para vocês. Tá? Então aqui é só mesmo para ter os caminhos, para a gente ter uma referência. E aí estamos abertos para dúvidas gerais. Deixei esse slide em branco para a gente adicionar dúvidas que pudessem agregar o material para a gente guardar como futuro. E aí, quais são as dúvidas? Tudo não é resposta. Veja bem. Veja bem também não é resposta. Não, veja bem é só o início. Veja bem. Na verdade, a gente vai ter mais, assim, a gente viu um pouco de consumer contract, então a gente viu esse relacionamento, viu que a gente estava dando o caminho certo, foi bem legal. Agora, as dúvidas mesmo vão surgir quando a gente colocar a mão na massa mesmo, porque, nossa, é muita informação. Mas, assim, se a gente for fazer um comparativo com a CTP, a gente fala assim, nossa, caramba, todos aqueles métodos de faturamento que a gente tinha medo de entrar e debugar códigos, nossa, era muito trabalhoso, parece que agora está mais simples. Sim, você percebe... Aparentemente. Consegue entender a minha alegria, basicamente. Eu acho que a questão não é nem mais simples, assim, tá mais simples porque tem mais parametrização do código. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente consegue resolver as coisas nem sempre por código. As coisas mais parametrizadas, elas tiram um pouco da responsabilidade do código de fazer aquilo. Então a gente consegue entender melhor, o usuário consegue entender melhor, ver o que ele está fazendo, qual é o impacto daquilo, né? Mas é uma alegria muito grande para mim também. Na verdade, parece que o usuário está bem mais próximo agora, né? Das tomadas de decisões, das decisões finais, né? Isso aí. E responsável por aquilo, né? A gente passa a responsabilidade para eles. Algumas coisas até que às vezes eles pedem por script, né? O Juan, o Almir, tem o hábito, você já deve ter pegado de falar assim, vem cá, você não tem acesso para isso? Tá pedindo script para isso por quê? Qual é o objetivo de você pedir um script? Porque ainda tem muito a cultura do vamos consertar com update. E nem sempre consertar com update é o que a gente precisa. Por exemplo, o usuário pediu um purg de evento que aconteceu numa Unity. Cara, se o evento aconteceu, por mais que você tenha feito ele errado, não se dá purg. Ele fica lá, ele tem que ficar lá. Porque depois, como é que a gente vai descobrir, tempos depois, que aquela Unity chegou naquele estado por conta disso ou daquilo? Sei lá, como é que eu vou descobrir que, por exemplo, ontem a gente monitorou um container Reefer que veio desligado? Por que a gente monitorou o container Reaper que veio desligado? Os eventos que dizem isso. Entendeu? A histórico de eventos, quem alterou o quê, por que alterou. Senão você perde essa história. Então isso é bem, essa orientação a eventos é bem interessante na abordagem da Unifor. Concordo. Então, pessoal. Sim? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta um pouco mais específica para ver se você consegue nos ajudar. A gente pegou um evento aqui. Eu só vou pedir para você falar mais alto porque eu não estou ouvindo nada que você está falando. Acho que é meu microfone. Deixa eu ver se os meninos perguntam. Só um minutinho. Você já é uma pessoa que grita, né? Ô Luana, então, até sei qual que é esse serviço que o Bozo estava falando. A gente tinha pego um chamado que era sobre um serviço de permanência e área de posicionamento. Eu perguntei um pouquinho mais específica. O que aconteceu? A gente estava procurando quais eram os gatilhos desse evento no sistema, tá? A gente procurou até nesse General Notes que você tinha falado, a gente procurou assim no código-fonte. A gente queria saber de você pode passar de maneira geral quais são os principais lugares que a gente pode olhar onde um evento é disparado, sabe? Sim. Que aí a gente cai no slide, naquele slide de como a gente aponta serviço, quem aponta serviço. Eu vou passar para lá, vou voltar lá para mostrar para vocês.
Quem aponta serviço? Tem que ver se ele pode ser apontado manualmente, tá? No Record Service Event. Se ele tem algum General Notes que aponta ele também, e se tem alguma customização. E aí as customizações que costumam apontar serviço são customizações ou do armazém, ou essas de fechamento de navio, ou do SAP. Esse mesmo caminho que vocês percorreram para ver, eu também percorri aqui, por pedido do Juan e do Almir, para poder a gente tentar descobrir onde é que estava apontando esse serviço. E aí foi onde eu concluí com o Juan que não estava apontando em lugar nenhum automaticamente, que esse negócio era manual de alguma forma, né? Mas esses caras que vocês analisaram são realmente os caras que a gente tem como gatilho para apontamento de serviço. Parametrização via General Notes e customização, especialmente o que vem do armazém, o que vem do SAP do portal e fechamento de navio. O que vem do SAP portal é basicamente geração de estimativa, tá, gente? E faturamento. O que o portal, quando o cliente solicita um serviço pelo portal, ele não cai automaticamente como um serviço faturável. Ele cai como uma solicitação para o armazém e o armazém vai efetuar aquele serviço e quando concluir, através de General Notes, ele cai como serviço faturável. Então, quando a gente fala de SAP Portal, a gente está falando basicamente desse daí de armazenagem, serviço de armazenagem. Os serviços diversos é pela integração do WMS mesmo. Ah, beleza, Luana. É que a gente tá imaginando se tivesse mais algum lugar que a gente pudesse olhar, né? A gente aproveita e olharia, né? Mas tranquilo, então. É isso mesmo, está certinho. Lu, eu estava vendo um manual também, falava sobre a solicitação de serviços no site, e nesse manual ele falava assim, que o usuário faz a solicitação no site, essa solicitação, por exemplo, do serviço de posicionamento, ela gera um service order no N4, e a service order gera a CUI. É essa ordem mesmo? Isso, é essa ordem. Quando a service order é finalizada, na verdade, assim, é essa ordem exatamente, né? E um detalhe técnico, quando a service order é finalizada, o evento de posicionamento concluído é gerado contra a Unity. E esse evento de posicionamento concluído tem alguns General Notes que geram outros eventos. Né? Além disso, no próprio código também tem, quando a gente recebe essa integração de posicionamento concluído do WMS, além do General Notes, na integração do WMS nós temos códigos que apontam outros serviços. Por exemplo, adicional de permanência em área de conferência, permanência de carga em câmera climatizada, se não me engano, é uma outra, né? Que a gente aponta nesse sentido. Então, o código mesmo vai apontar. Mas é assim mesmo, gera uma service order. O que isso quer dizer? Se essa service order for cancelada, se a gente não for efetuar o serviço que o cliente pediu, a gente não gera custo para ele. Entendi. Só, voltando um pouquinho no chamado que o Raj estava atendendo, os meninos aqui estavam atendendo, a gente viu que pelo histórico, ele tinha esse tipo de apontamento, ocorreu até setembro do ano passado. O que aconteceu daí que não tinha mais esse tipo de apontamento? Por isso que eu acredito que era uma coisa manual, porque se os primeiros foram de migração de dados, no primeiro dia de Go Live, e aí estou com os nossos usuários de TI, Almir, Gilberto, Dativo, que foram as pessoas que executaram os scripts de migração, basicamente, e depois a gente tem um conjunto de, 20 eventos gerados simultaneamente pelo Nélio num dia só. Foi tudo ao mesmo tempo, diferença de segundos entre eles. O que eu acredito que tenha sido um apontamento indevido manual, entendeu? E não... Uma coisa que a gente consegue ver se aquele evento ele foi gerado manual ou não é o seguinte. A gente pega a Unity, olha lá nos events da Unity se eu tenho algum outro processo que está acontecendo para aquele mesmo usuário naquele mesmo momento. Por exemplo, o Unity Disk que eu falei para vocês, ele gera o evento de descarga, né? Não, evento de descarga não é um bom exemplo. Eu vou dar um outro exemplo que é melhor. Desova. Exatamente. Desova é muito bom. Porque a desova, ela gera vários eventos. Ela gera de movimentação de carga, de pesagem, né, Juan? E tem um adicional quando acontece, mas assim, eu tenho... como é que tecnicamente isso está implementado? Tem General Notes que gera esse cara.
Então, o usuário que está fazendo a desova, ou seja, o evento de cargo strip que nem é faturável, que vai ficar lá, né, a hora X, usuário A. Vai ter na sequência os eventos faturáveis gerados para o mesmo usuário na mesma hora. Então, aí eu consigo ver que não foi um apontamento manual, entendeu? Eu não tenho nenhum parâmetro no Unifor que me diga se foi manual ou se foi automático. Mas pelo usuário e hora, a gente consegue comparar com os outros eventos daquela mesma unit, lá na Unit Inspector, e ver o que na verdade, inferir em que momento, né, o usuário estava do processo. Falou? Só na History Events, né? Isso. A gente ali na History Events, a gente refaz a história da unidade. Entende o que aconteceu. Falou? Tá, eu tô pensando aqui que eu tinha mais uma pergunta, tentando lembrar agora qual que é. Ai, verdade. Mas não tem problema não, tá? Eu não vou me negar a responder depois, não. Não se torture. Então, tô tentando lembrar, calma aí. E vocês, meninos, alguma dúvida? Ô Luana, a gente tem uma dúvida aqui, não sei, se alguém estiver perguntando aí, a gente espera. Não, eu tava perguntando aqui, mas os meninos não estão com dúvida, não. Pode falar? Ah, tá. Então, a nossa dúvida é a seguinte, você sabe se tem uma piada em algum lugar aí, quais são os eventos que são gerados automaticamente, que são manual ou via integração? Talvez não dê para ver pelo uniforme, mas se tiver algum documento que A gente tem um documento de responsabilidades que nós geramos ao longo do projeto. Mas o problema, como todas as EFs do projeto, é que ele não está atualizado. Então, se alguma coisa foi modificada ali ao longo do tempo, ele não foi atualizado. Ele foi um documento de start, né, para dividir. E aí dividiu-se por frentes. E aí o apontamento de eventos que são customizados, eles estão na EF daquela funcionalidade. Então, por exemplo, na EF de integração do WMS, vai ter os eventos que ele aponta por código. Na EF da integração do site de serviço, vai ter o evento que ele aponta por código. Mas não vai ter um documento que consolide tudo isso, só esse documento de start inicial. Ele serve como uma ponte de partida para investigar. Eu posso passar o link para vocês, está lá na pasta do... Na verdade, está na pasta de EF do Billy também, que está no slide aí, tá? Eu passo depois o nome do XLS, é uma planilhazinha. Eu lembrei. Beleza, então, Luana, depois a gente conseguir pegar esses documentos aí pra validar, beleza. Possível. Fale, meu bem, o que você lembrou? Sobre o posicionamento ainda desse chamado. O que vocês fizeram daí para concluir ele? Porque ela tava, no chamado ela perguntava por que não foi gerado e as regras. Eu não sei, o que a gente respondeu ao usuário? Permanece em áreas de posicionamento. Aham. Então, o evento ele não é apontado automaticamente. Ele só aponta se alguém for lá e apontar ele. Não foi desenvolvida uma regra para apontamento automático dele. A gente já respondeu ao usuário? Aí eu respondi, aí ela disse que vai conversar com o armazém para eles definirem qual é a regra do apontamento e vai passar para a gente para ter um tipo de melhoria durante o manhã. Perfeito. Vocês ouviu, Joyce, a resposta do Almir? Bem baixinho, Luan. Perdi metade do que ele falou. Tá bom. Peraí, vou repetir. Tem que ver se é o Pessoal. Pessoal. A gente abriu um ticket de melhoria para esse evento, para apontar esse evento automaticamente. Almir, eu só vi a parte que vocês vão criar um ticket de melhoria. Só isso mesmo? Você falou ou você falou mais alguma coisa antes?
Almir? Almir? Conseguiram ouvir, pessoal, a resposta? Lu, só ouvimos a sua pergunta agora. Tava mudo até agora. Eu vou responder, porque eu acho que meu computador não gosta do Almir. Estou pensando nisso. O Almir respondeu que ele investigou junto com com um armazém e realmente esse apontamento era manual, né? Deveria estar sendo feito manualmente pelo armazém. E aí ele já respondeu à usuária, né, que não é automático, e a usuária falou para levantar as regras para apontamento desse serviço, orientar o armazém para continuar apontando manualmente. Lu? Luana? Luana? E pessoal? Lu, eu vi até o manualmente. Então que bom, porque o finalzinho era só. E depois vão apontar manualmente e verificando as regras, vai abrir um ticket de melhoria para a gente implementar a automatização do serviço no futuro. Tá, mas então desse período de setembro para cá, se houve essa permanência, a gente não cobrou e perdeu e, que nem a Flávia fala, segue a vida. Exatamente, vida que segue. Tá, beleza. Tá bom? Tá, eu não tenho mais perguntas. Bom, gente, então muito obrigado pela atenção, tá? Eu espero que tenha sido de ajuda para vocês. E estamos aí. Qualquer dúvida, só Foi sim, Lu. Nós que agradecemos. E se o Almir puder compartilhar com a gente depois da gravação, a gente agradece também. E pode deixar. Luz, falou alguma coisa? Beijo. Ah,